Bom, pessoal, para entender solubilidade, a gente tem que entender, primeiro, uma base boa da química do primeiro ano, a química geral, quando a gente fala de solubilidade, de polaridade, né? Porque a solubilidade, ela está diretamente ligada à polaridade. Por quê? Porque existe isso aqui, ó, semelhante dissolve semelhante, ou seja, as moléculas polares, elas vão dissolver moléculas polares. As moléculas apolares, elas vão dissolver moléculas apolares, né? Então isso aqui vai procurar outra molécula apolar e essa aqui vai procurar outra molécula polar, ou seja, semelhante dissolve semelhante, tá? Então, segunda coisa aqui, nós estamos falando de solubilidade em água, tá? Não em solubilidade em outros compostos. A gente pode até comentar, mas agora a gente vai falar de solubilidade em água. Então, quando a gente pega polar e apolar, as duas não vão se misturar, né? Beleza? Então, esse aqui vai formar uma mistura heterogênea. Ou seja, vão se misturar, só que não vão se dissolver, né? Você vai ver as duas fases bem nítidas. Por isso que eu chamo de mistura, porque se mistura, mas não se dissolve. Viram duas fases, então a gente chama de mistura heterogênea, ok? Então, beleza. Então, existem alguns critérios, tá? Esses critérios aqui, ó, eu vou elencar em 3. Então, tá aqui o 1, o 2 e o 3. Então, nós vamos ver de cara aqui, ó, o 1 e o 2. Primeiro, quando a ligação de hidrogênio eu comparo com moléculas que fazem dipolo permanente, né? Nós vimos, né, na transição anterior que dipolo permanente são todas as funções praticamente, né, exceto os hidrocarbonetos, né, todas as funções, e aquelas que têm ligação de hidrogênio são aquelas que estão ligadas com as amidas que têm hidrogênio disponível, e as hidroxilas, né? Aí as hidroxilas entra os ácidos carboxílicos, entra o álcool, entra o fenol, entra o enol, né? Ou seja, entra essas tudo. Então quando a gente faz essa comparação, tá aqui, ó, letra A. Na letra A, por isso que é importante saber as funções. Então isso aqui, ó, é uma cetona, tá? Cetona é uma molécula polar, é solúvel em água. É solúvel em água. Porém, ela faz dipolo permanente. É solúvel em água? Sim. Mas, quando eu comparo essa molécula aqui, ó, né, que é a minha molécula de álcool, ela vai realizar mais ligações de hidrogênio. Porque esse oxigênio vai fazer ligação de hidrogênio? Vai fazer ligação de hidrogênio com a água. Se for com outra cetona, não vai fazer. Se eu coloco, olha o raciocínio aqui, hein? Se eu colocar outra cetona, não tem como fazer ligação de hidrogênio, porque não tem hidrogênio. Mas eu não estou comparando moléculas, né, de cetona. Eu estou comparando a molécula de cetona com a água. Então a água, ela pode vir e fazer a ligação, né? Ó, porque eu tenho aqui, ó, a molécula da água e esse hidrogênio vai interagir com o oxigênio, fazendo uma ligação de hidrogênio. Ou seja, as interações de dipolo permanente podem fazer ligação de hidrogênio? Podem. Com a água, sim. Mas em quantidades menores que as ligações de hidrogênio. Por isso que eu fiz esse critériozinho aqui, ó. Por exemplo, aqui, esse aqui vai interagir com a água, certo? E esse hidrogênio aqui também vai interagir. Ou seja, eu tenho duas ligações de hidrogênio. Então, é lógico que quando eu comparo, né, um álcool com cetona ou até o aldeído, o álcool ele vai ser mais solúvel do que a cetona. Por quê? Porque eu tenho duas ligações de hidrogênio. A mesma coisa aqui, ó. Aqui, dificilmente vai fazer ligação de hidrogênio, tá? Por quê? Porque esse O aqui, ó, ele tá entre carbonos. Isso dificulta muito a polaridade, tá? Podem até fazer com 2 carbonos, sim. Mas se eu coloco uma quantidade de carbono aí de 3, 4, 5, né, a chance de fazer ligação de hidrogênio diminui muito. Então aqui eu posso considerar uma ligação de hidrogênio,
quase nenhuma. Ou seja, a solubilidade de água é extremamente baixa, tá? Tanto é que o éter mais famoso, que é o éter etílico, que é 2 carbonos de cada lado, que é o éter que já foi usado muito tempo em anestesia geral, ele, quando coloco o éter em água, o éter não se mistura com a água, né? Então, por isso que quase inexistente aqui. E aqui, lógico, tem ligação de hidrogênio e fazem duas e duas fortes, né? Então, esse componente ele é mais solúvel, tá? Então, quando eu comparo as que fazem ligação de hidrogênio de cara, elas são mais solúveis que as DDP, que ou fazem menos ligação de hidrogênio ou nem fazem. Fechou? Critério 2. Quanto mais ligação de hidrogênio, mais solúvel. Isso é óbvio, né? Puxando aqui a primeira. Aqui eu tenho uma hidroxila, aqui eu tenho duas. Então, ou seja, aqui vai fazer duas ligações de hidrogênio, o O e o H. Aqui vai fazer 4, ó, né? Então, ou seja, fácil. Essa aqui é mais solúvel, né? O meu diálcool, o meu poliálcool aqui é bem mais solúvel do que o meu monoálcool. Beleza? Vamos para mais. Aminas, nós já vimos isso no vídeo quando a gente falou de ponto de fusão e ponto de ebulição. Essas aminas, pessoal, ó, essa aqui é a amina primária, porque está ligado com o radical. Essa é secundária, porque está ligando a 2 radicais, e essa é terciária. Pessoal, veja bem, a primária, ela vai ter essa ligação de hidrogênio, essa e pode ter essa aqui também, porque esse nitrogênio, ele pode vir com a água. Porque a ligação de hidrogênio, vamos lembrar aqui, ó, é com o famoso FON, né? Então aqui nós vamos ter 3 ligações de hidrogênio. Aqui nós vamos ter só 2. Aqui nós vamos ter só uma, tá? Ou praticamente nenhuma, tá? Mas vai ter. Você quer a trimetilamina, que é aquele cheiro de ovo, de peixe, né? Sabe aquele peixe bem forte lá na peixaria? É a trimetilamina. Mas, enfim, aqui faz bem mais ligações de hidrogênio, então nem vou discutir que essa aqui é mais solúvel. Depois, essa e por último, essa aqui, beleza? Entendeu, pessoal? Então isso aqui é a base, esses 2 critérios aqui são os mais fáceis. De cara você já tira. Agora aqui, a gente vai precisar de uma atenção um pouco maior, tá? Então na transição, a gente vai entender isso aí bacana. Pessoal, então vamos ver o critério 3, quanto mais carbono, menos solúvel, né? Dica, quanto mais carbono, mais apolar ele vai ser, né? Porque ele vai ter mais hidrocarboneto, né? Que é os apolares. Então, letra A, é lógico, né? Que o mais solúvel é aquele que tem menos radical. Então, esse aqui eu tenho 1 carbono, aqui eu tenho 2 carbonos e aqui eu tenho 3 carbonos. Então, se eu for fazer a solubilidade, já está em ordem aqui, ó. O metanol é mais solúvel que o etanol, que é mais solúvel que o propanol, ok? Beleza? Então, olha isso aqui que tanto que é interessante. Esses 2 carbonos, ela não vai deixar a molécula apolar, mas vai dar uma apolaridade na molécula, porque o etanol ele é polar, tanto é que ele dissolve na água em qualquer proporção. Tá? Mas por causa desses 2 carbonos vai dar uma certa apolaridade. E essa extremidade vai fazer que ele seja extremamente polar, porque ele vai realizar o que? Ligação de hidrogênio. Por isso que se dissolve etanol na gasolina, como modo de baratear, de melhorar o desenvolvimento, para melhorar a questão de poluição, né? Então, a gasolina adulterada significa que eu tenho etanol acima do que a lei permite, que hoje gira em torno de 27% de etanol na gasolina. Porque o etanol se mistura. Se você jogar de uma vez, não vai se misturar, mas se você agitar com paciência, vai se misturar. Porque quando eu pego aqui a gasolina, né, que eu vou colocar aqui, ó, um dos componentes da gasolina, totalmente apolar, é hidrocarboneto. Essa parte aqui, eles vão interagir até se solubilizar. Uma dica importante. Letra B, lógico que esse aqui é mais solúvel, porque tem a quantidade menor de carbono. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Aqui, ó,
Só aqui eu tenho 2. Fora do parênteses eu tenho 10. Então eu tenho no total 20. 2 vezes 10, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Olha aí. Ah, Maria. Né? Ou seja, essa parte aqui é a parte apolar. Essa aqui é a parte polar. Mas se você observar, a parte polar das duas é a mesma. Então o que vai diferenciar é o radical. Como esse radical é muito maior, então isso aqui, né, ele é mais solúvel do que esse muito mais, né? Beleza? Letra C, eu tenho o fenol. O fenol, ele é solúvel porque ele realiza ligação de hidrogênio, ele tem a hidroxila, toda hidroxila realiza ligação de hidrogênio, porém, olha aqui, eu tenho esse radical aqui, ó, diminuindo a solubilidade. Então esse aqui, ó, é mais solúvel do que esse. Beleza? Mais um exemplo. Letra D, ó, segue o mesmo exemplo sempre, ó. É uma cetona os dois, só que aqui eu tenho mais radical. Então esse aqui é mais solúvel por ter menos carbonos. Quanto mais carbonos, menos solúvel a molécula é. Aqui, ó, a mesma coisa. Aqui é um ácido carboxílico, ó. Esse aqui é um ácido carboxílico. E esse aqui é o derivado desse ácido, que é um éster, tá? Só que o que acontece? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade de carbonos é praticamente a mesma, né? Só que essa aqui, ó, pessoal, realiza ligação de hidrogênio. 2 ligações de hidrogênio com a água. E aqui uma. Então, no total, eu tenho 3. Aqui eu só tenho uma. E aqui a gente viu, é como fosse o éter, praticamente não vai fazer, né? Zero. Então, não é só pelos radicais carbônicos aí não, porque é praticamente iguais. Mas sim, porque aqui faz muito mais ligação de hidrogênio que lá. Então, essa molécula aqui, ela é mais solúvel. Letra F, a gente já viu das aminas e se repete aqui o conceito do critério 3. Né? Ou seja, esse aqui é mais solúvel, lógico, porque olha o tanto de radical carbônico que eu tenho nessa amina. Primeiro, as duas aminas elas são primárias, né? Então, teoricamente, elas teriam a mesma solubilidade. Só que essa amina primária, secundária, desculpa, né? Porque eu tenho 2 radicais ligados. Essa amina secundária, ela tem muito mais radicais carbônicos. Aqui eu tenho 6, 7, 8, 9. Enquanto lá eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Então isso aqui é menor. Agora, se eu comparar uma, né, amina, por exemplo, primária, com uma amina secundária, é lógico que a primária é mais solúvel, porque ela vai realizar mais ligação de hidrogênio. Isso a gente viu. Aqui eu estou comparando a mesma amina, ou seja, secundária e secundária. Porém, o que vai diferenciar aí são os radicais carbônicos, ok? Pessoal, na transição a gente vai falar, nós vamos aprofundar um pouco mais isso, 2 minutinhos, e falar da gordura, que é importante nessa solubilidade que cai demais nas suas provas aí, vestibular, Enem, transição. Pessoal, para falar do sabão, que é importante, né, nós temos aqui uma reação de sabão, né? Não vou entrar no método da reação, só vou falar da questão da solubilidade do sabão, que o sabão é uma substância, sabe o quê? Olha o nome, ó, anfifílica, tá? Pessoal, substâncias anfifílicas são substâncias que elas são polares, tá? E apolares ao mesmo tempo, tá? Elas têm essas duas grandes características. Por exemplo, sabão tem a grande característica de ter uma cadeia muito grande de carbonos. Então, por isso que essa parte, ela vai ser apolar, tá? Eu posso colocar os outros nomes, né? A apolar, eu posso falar que essa parte, ela é lipossolúvel, ou seja, ela vai dissolver em outras moléculas também apolares, ou seja, em lipídios, por exemplo. E também eu posso falar que essa parte ela é hidrofóbica, né? Hidroágua, fobia, aversão, ou seja, aversão à água, não vai, essa parte não vai interagir com água de jeito nenhum. E essa parte aqui, ó, ela é polar, tá? Polar, pessoal,
eu vou falar que ela é hidrossolúvel, ou seja, solúvel em água, tá? Ou posso chamar também de hidrofílica, tá? Filia significa afinidade, hidroágua, então afinidade com água. Então esse aqui é alguns nomes que vem caindo, tá? Então o sabão é uma substância anfifílica porque ele tem esse comportamento duplo, onde essa parte aqui, pessoal, ela vai interagir, né? Ela vai fazer uma ligação, que a gente chama de ligação de Van der Waals, que é uma ligação de polo induzido com outra gordura. Gordura, né? Elas são apolares, né? São totalmente apolares. Então, por exemplo, vou desenhar aqui uma gordura aqui. Então tá aí. Então vai ter uma interação, tá? Então, as gorduras também tem hidrocarbonetos de gordura, tá? Pode desenhar aqui, ó, também um hidrocarboneto. Que esse aqui é um éster, né? Então as duas vão interagir com a gordura e, lógico, essa aqui vai interagir com a nossa água. Então o sabão tem essa grande característica, né? De reage. Por quê? O que é lavar, né? Uma vasilha, por exemplo, você acabou de almoçar, é tirar a gordura, né? Basicamente. Porque um pano você já tirava o resto da comida, as migalhas. Só que fica aquela gordura, então você vai lavar com sabão, né? O sabão, né, é água corrente para poder forçar essa interação. Isso aqui vai interagir com a parte, né, da gordura e fazendo que a limpeza ocorra. Se eu fosse comparar aqui, ó, por exemplo, se eu fosse criar isso aqui, ó, imagina como fosse a nossa gordura aqui, ó. Né, isso aqui seria a gordura, tá? E se eu fosse representar aqui o nosso sabão, então seria mais ou menos isso aqui, ó, a interação, né? E assim você vai fazendo aqui, ó. Não estou contando os carbonos não, tá? Então imagina que tem a mesma quantidade de carbonos. Aí eu vou desenhar uma bolinha aqui, ó, que seria a minha parte polar, tá? Que não vai interagir com a gordura. Então isso aqui é quando ocorre, né, a limpeza. Isso aqui a gente chama de micela, tá? A gordura vai interagir com a parte apolar do sabão, a parte polar vai ficar aqui, a água vem e você vai ter a limpeza, beleza? Nós temos outra característica também, por exemplo, fazer maionese, né? Misturar leite, por exemplo, com óleo. Só que leite, ele é polar, né? E o óleo é apolar. E os dois, pode se misturar? Pode. Porque como o leite tem carbonos, que dá uma apolaridade, se você misturar, vai ocorrer, né, a famosa maionese. Então, por isso que se coloca ovo, né? O ovo, a gema do ovo, ela é muito apolar, que é o que vai interagir com o óleo. E a clara é polar, né? Você tem muita proteína, albumina, por exemplo, Um exemplo na culinária, por exemplo, é fazer maionese, né? Maionese você usa temperos, leite e óleo, basicamente, né? Só que você vai precisar de um tempo maior na preparação. Se você tiver com muita pressa, você coloca o ovo, né? Então a maionese não necessariamente precisa do ovo. O ovo exatamente vai fazer a mesma função do sabão, né? Por quê? Porque o ovo, ele é uma substância anfifílica. A parte da gema é apolar, né? E a parte da clara, que é a proteína, que é a albumina, ela é polar. Então a parte da gema vai interagir com o óleo, né? E a parte da clara vai interagir com o leite, fazendo que os dois se misturam, né? Não num comportamento de micela, mas num comportamento que a gente chama de emulsão, né? Então substâncias emulsificantes são substâncias anfifílicas que elas têm esse comportamento duplo que faz essa interação de substâncias que são diferentes, né, polar e apolar, que naturalmente elas não se misturariam. Então você coloca uma substância intermediária que faz essa interação, beleza? Pessoal, espero ter ajudado vocês nas propriedades físicas, né, tanto de ponto de ebulição e fusão e solubilidade,
né? São vídeos básicos com conhecimento, né, não tão aprofundado, só para você pegar o feeling e ó, continuar com seus estudos, vencer, que não é fácil, hoje em dia é muito difícil, mas o Química com G tá aí para ajudar você nesses vídeos bacanas, ok? Não esquece daquele like bacana e até mais, bons estudos e aquele negócio, né? A química é linda porque a vida é linda. Falou!